abençoar. E eu tenho certeza que o Senhor falará nos nossos corações. Vocês vão pregar em dupla? De dois. De dois. Muito bom, perfeito. Isso. Era isso que eu esperava, irmãos. É pra lá, né? Isso, é pra lá que a gente vai. Tem que fazer pose. Isso. Minha irmã depois trabalha no Photoshop. Exatamente. Antigo, né? Photoshop, muito bom. Meus irmãos, vocês estão felizes com o casal de pastores aqui conosco esta noite, irmãos? Amém. Os pastores são pastores também, né? São vários pastores ali na Igreja Batista Carisma, Rio das Ostras, e eles estão no grupo de pastores daquela igreja. E muito nos alegra nessa noite ouvir o que Deus tem para falar a esse conselho de pastores. Pastor Silvio, ele esteve no conselho de pastores de São João Meriti, ele vai poder contar melhor aqui, durante 20 anos, e poderá falar para nós aqui, nos dar uns pulos do gato nessa noite, em nome de Jesus. Você recebe com alegria esses irmãos? Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo de nós, pastor. Não vou demorar sem delongas. Quero passar aqui para o pastor Silvio, agradecer o pastor Rogério Neto, pastora Jovina, isso, e toda a liderança da igreja por nos receber nessa noite de segunda-feira, e é um privilégio para nós, um prazer e uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Pastor Silvio. Aleluia. Graças a paz, queridos. Amém? Eu te libero. Boa noite, boa noite, boa noite. Graças a paz. É uma alegria muito grande mesmo, né? Porque Silva Jardim, nesses 2 dias, tem me trazido muitas memórias. Ontem, lá na igreja do pastor Rogério, eu encontrei uma menina, uma irmã, né? Chamada Jaísa. Jaísa. Eu só conheço a minha irmã e ela, irmãos. Né? Jaísa com Z. E agora a pastora Jovina, que foi uma das pastoras do meu seminário, né? A pastora Jovina, né? Tem. Mas, irmãos, é muita alegria estar aqui com vocês, porque quando eu entro num ambiente desse, eu quero perceber, eu quero ter a convicção que esse é um ambiente de milagres. Amém. Aleluia. Porque, como o pastor Rogério disse, juntar pastores num ambiente é um milagre. Porque, infelizmente, nós ainda temos, né, um espírito muito competitivo. Então eu quero já dar graças ao Senhor por esse ambiente de milagres. Amém. E eu quero que você saia daqui com essa convicção. Que você não veio a uma reunião, que você não veio a um encontro, que você não veio só tomar um café diferente ou conhecer um local diferente. Você veio estar num ambiente de milagres. Onde Deus pode fazer muitas coisas por você e através de você, como bem foi lido, né, e dito aqui no início da nossa reunião. Amém? Amém? Mas deixa eu me apresentar um pouquinho, porque nesse tempinho de ministério eu já aprendi, pastor Rogério, que quando a gente se apresenta parece que as pessoas nos ouvem melhor, né? Então eu sou o Silvio César, pastor já há alguns anos, casado com a Ângela Maria, somos uma dupla de sucesso, né? E o meu nome, Silvio César, foi dado em homenagem a um cantor, e a Ângela Maria foi dada em homenagem a uma cantora. Então nós somos uma dupla de sucesso, amém? Estamos casados aí há 33 anos, temos uma filha que vai fazer agora 34, temos uma neta de 9 anos, é a Samanta, a filha, a Anitta, a neta, e o felizardo é o Luciano, que é o genro, né? Eu posso falar mal dele que ele não está aqui, né? Então a gente... Mas é uma benção, estão casados há 12 anos, né? Feitos agora no último dia 26 de agosto. Então, eu já tenho muitos motivos para me alegrar no Senhor. E esses dias, uma irmã muito querida lá, numa segunda igreja, acredito que nós pastoreamos lá no Rio, num bairro chamado Parque Colômbia, nos mandou a foto do batismo da minha filha, que eu tive o privilégio de fazer, né? Eu batizei minha filha, casei minha filha, agora estou orando para batizar a neta. Ó, né? Vocês me ajudam em oração? Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aí nessa jornada, já tem um tempinho. Nós não tivemos tempo de ser nada na igreja, a não ser pastores, porque a nossa conversão e
Entrar no ministério foi algo assim muito meteórico, não porque alguém tivesse vislumbrado em nós um chamado pastoral, mas nós vivíamos muito uma frase, né, que nós somos oriundos da Igreja do Evangelho Pagão do Lar. Nós ouvíamos pastor Sérgio sempre uma frase: a gente via por causa da necessidade da obra. E aí nós estávamos com aquela mentalidade de devedor, nós queríamos pagar a Jesus de alguma forma, então nós nos lançamos mesmo. Então nós fomos evangelistas, missionários, pastores, e foi tudo na igreja, menos alguém que pudesse sentar para ouvir, para ser treinado, para ser discipulado, que não houve esse tempo. Então nós fomos treinados, nós fomos forjados realmente no meio do fogo. A nossa primeira igreja que nós pastoreamos foi dentro do Complexo do Alemão, que na época nem tinha esse nome ainda, era simplesmente o Morro do Alemão, onde havia tido aquela tragédia da morte do repórter, né, Tim Lopes, e nós estávamos ali dividindo as ruas com o BOPE. E a gente entrava e saía naquele contexto ali com a minha filha com 8 para 9 anos. Então nós tivemos essa experiência e o Senhor nos guardou. E hoje nós estamos aqui tendo esse privilégio de contar um pouco essa história para você. Por que eu estou fazendo questão de contar isso? Porque eu estou vendo que tem algumas carinhas novas aqui, né? E muitas vezes a gente acha que a gente está muito só no ministério, que a gente que só tem problema na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa caminhada. E se nós sentássemos aqui em dupla agora e falarmos: conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho do teu ministério, como é que foi chegar até aqui? Irmão, a gente ia perceber que o Senhor é verdadeiramente conosco em todos os momentos. Glória a Deus. Seja nos momentos do sol bonitão, seja nos dias cinzentos, seja nos momentos de estar sentado à mesa comendo um churrasco, e naquele momento onde a gente está orando com o Senhor, falando: Senhor, qual vai ser a provisão de agora? O Senhor está conosco em todos os momentos, e isso não pode sair do seu coração, porque isso te salva nos momentos de dores. Quando você tem convicção que o Senhor está com você, você se sente apto nele lutar todas as batalhas. Amém? Amém. Isso é bom nós entendermos, porque hoje nós estivemos tomando um café com o pastor Sérgio, né? E como é bom ouvir as histórias. Como chegou, como cresceu, como botou cada tijolo. E eu não fui militar, mas eu tenho um problema sério. Eu olho muitas coisas, né? E eu e a minha esposa estávamos olhando e de repente pousou um bicho ali na letra J. Então a gente fica olhando o ambiente. E quando nós estávamos saindo lá da igreja do pastor Sérgio para vir para cá, chegou um irmão fundador da igreja. E isso me marca muito, irmão, porque a gente tem visto tantas pessoas desistindo, tantas pessoas abandonando, tantas pessoas dizendo: isso não é para mim. E às vezes pelas coisas mínimas. E a gente para e olha: meu Deus, mas se ele tivesse enfrentado o que eu enfrentei, como seria a vida dele? Então, irmão, não desista. Amém. Ser pastor, mais do que um privilégio, é uma honra dos céus. Amém. Amém. E ser um pastor de uma cidade, como o pastor Rogério falou muito bem, não é só um privilégio, é um encargo. Porque nunca foi tão necessário ter pastores num ambiente. Porque este lugar, o altar, a tribuna, o púlpito, tem sido trocado, irmãos. Tem sido trocado. Os pastores estão sendo removidos, estão entrando os coaches. Estão entrando os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas. Ah, pastor, alguma coisa contra eles? Não, nenhum, mas não é lugar de... esse lugar não é deles. Esse lugar não é deles. Porque eles estão achando que eles podem agendar a Bíblia, eles podem colocar alguma coisa na Bíblia para ajudar a caminhada do povo, e não podem. Não podem. Quando eles pensarem em ser coach, a Bíblia já existia. Quando eles pensarem em ser terapeuta, Jesus já tinha um divã. Quando eles pensaram que podia fazer alguma coisa, o Espírito Santo já estava operando. Então, cada um no seu quadrado, como diriam os jovens lá da igreja. E aí eu complemento com todo respeito, como eles falam, né? Então, nunca foi tão necessário ter pastores sérios, pastores que temem o Senhor, que tremem diante da presença do Senhor, pastores que sabem que um ambiente como esse é um ambiente de culto, é um ambiente solene, pastores que, sabendo que estão numa cidade como Silva Jardim, que tem 22 mil habitantes, Quase isso. você é conhecido do guardador de carro ao prefeito, irmão. Então não pode pisar fora da faixa.
Eu estou numa cidade um pouquinho maior, com 160 mil habitantes, que é Rio das Ostras. De vez em quando eu estou na praia e alguém, pastor, eu falo, meu Deus, quem é? No mercado, pastor, quem é? Estou jogando bola, pastor, quem é? Então, você tem um alvo nas costas e na frente. Porque você fica parado num lugar e todo mundo te vê e você não vê quase ninguém. Então, nunca foi tão necessário, eu quero repetir isso, e talvez eu repita isso muitas vezes nessa nossa reunião, nunca foi tão necessário ter pastores sérios, atuando no ministério, sem envolvimento, com adultério, com prostituição, com pornografia, com corrupção. Nunca foi tão necessário, urgente, importante, ter pastores que não se envolvam. E se envolver para ser luz. Posso ouvir um amém? Amém. Porque eu brinquei com o pastor Rogério, essa semana nós falamos muito ao telefone, e eu falei para ele, para iluminar uma cidade, baixa um palito de fósforo. E eu estou vendo muitos palitos de fósforo aqui. Glória a Deus. Muitos, que tem o óleo do Espírito. E esse óleo não termina nunca. Você entendeu o que eu falei, irmão? Sim. Ah, mas eu estou com vontade de desviar. Vai ficar aí, irmão. Ah, estou com vontade. Vai ficar aí. Porque os dons que o Senhor dá são sem retorno, arrependimento. Ele não é. Ah, mas eu não estou querendo mais fazer isso, não. Não importa, vai ficar aí guardado. Ele não vai pegar e vai dar para outro, não. Vai ficar aí guardado. Agora, talvez você faça parte lá da parábola dos talentos para ser o quarto elemento, que pegou alguma coisa e enterrou. Não enterre. Seu chamado é bem-vindo, seu chamado é bendito. Seu chamado foi dado por alguém maior que você. Seu chamado vai impactar essa cidade enquanto você se mantiver limpo, firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, sem vacilar. Amém? Amém. Dito isto, vamos abrir nossas Bíblias. Eu estava conversando ali com a minha esposa e falei, esse ambiente deveria ser o ambiente mais fácil para se pregar a palavra. Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Mas todos nós temos as nossas demandas, as nossas dores e os nossos anseios, né? Então eu não posso deixar de ler a Bíblia, que é o que realmente direciona a nossa vida. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, algo muito conhecido nosso. Talvez ao longo aí do seu ministério você já deva ter pregado mais de uma dezena de vezes, mas eu creio que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém. Ela sempre tem algo a nos dar, não de novidade, mas aquilo que a gente ainda não percebeu e a gente percebe. Amém. Eu sempre gostei muito de uma palavra do missionário R.R. Soares, ele tentando explicar, ou melhor, explicando o que é revelação. Eu particularmente sou um pastor pregador que não acredito mais em revelação, para mim já está tudo puro. Mas ele dizendo, o que é revelação? Revelação é aquele texto que você já leu X vezes, N vezes, e de repente você fala, era isso que estava escrito aqui? Agora que eu percebi, isso é uma revelação. Amém? Eu tenho certeza que você já teve essa experiência. Amém. Ó, ali o Salmo 23. Senhor, meu pastor, e nada faltava daqui a pouco. Ó, não é que agora eu estou crendo que ele é o meu pastor e nada vai me faltar? E aí a gente já sabe que não são coisas, né? O original diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor, né? Ele não vai faltar, ele não vai faltar. Mas ele também, para nos encorajar, nos aperfeiçoar do jeito que ele quer, ele também diz, também não vai te faltar nada não. Não vai te faltar bênção, mas também não vai te faltar luta. Não vai faltar quem te ajude, mas também não vai faltar quem te atrapalhe. Não vai faltar quem te leve para um churrasco e não vai faltar quem queira tirar a carne da tua mesa. Então, irmão, em tudo nós vamos ficar experimentados e a gente vai passar esse rio aí dando glória a Deus. Amém? Mas vamos ao texto. Diz assim, na minha Bíblia tem um cabeçalho que nesse caso aqui nos orienta muito bem, que diz os últimos dias. Eu leio na ACR, né? Porém isto. Ele falou alguma coisa para trás e aqui ele está fazendo uma espécie de conclusão para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos.
Ele não estava dizendo que Timóteo ia ter que trabalhar mais do que ele, ia ter que se especializar em alguma coisa. Ele estava dizendo que muitas pessoas se levantariam para atrapalhar o ministério pastoral de Timóteo. Ele estava dizendo que Timóteo deveria estar muito atento, muito vigilante, muito sensível às pessoas que iriam agora se apresentar ou adentrar ao seu ministério. Então, Timóteo, fica esperto, porque os últimos dias serão dias trabalhosos. E ele, no versículo 2, ele diz: porque haverá homens. E aqui, irmão, isso precisa assim trazer muito temor ao nosso coração. Porque haverá homens amantes de si mesmos. E eu falei para o pastor Rogério que eu não gostaria que isso fosse um culto, né? Porque eu tenho certeza que você não veio aqui para mais um culto, irmão. Mas eu queria que a gente tocasse um papo, sabe? Que a gente conversasse, que você pudesse levantar a mão para falar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, para falar alguma coisa do texto. Se vier alguma coisa na tua cabeça que possa complementar, dar mais corpo aí a nossa conversa, que você fale, para a gente realmente, né, trocar aqui, comunicar os nossos dons. Pode ser assim? Amém. Porque o meu pastor Tony diz que cada um de nós tem uma vitamina para dar para o corpo, pastor Jamina. Uma vitamina, né? E eu tenho certeza que você está precisando da vitamina que eu tenho. Amém. Eu também não estou precisando tanto da vitamina que você tem. Então vamos fazer essa troca, pode ser? Amém. Amém? Mas o apóstolo Paulo vai dizer, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo. Diga comigo, isto é. Não só os vivos, isto é idolatria. Você já deve saber que o pior contexto da idolatria não é se curvar diante de uma imagem, mas é se tornar como um ídolo é. O Salmo 115 vai dizer como é um ídolo, não é isso? Ídolos são feitos por mãos de homens. Só que eles têm olhos, não vê, ouvidos, mas não ouve. E o salmista vai descrevendo. Então, o que o salmista está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, quando um homem começa a ser amante de si mesmo, começa a ser o seu próprio Deus, ele começa a ficar, pastor Rogério, insensível à dor do outro. Porque ele tem olho, não vê. Ele tem ouvido, não escuta. Não adianta uma pessoa que agora levantou um ídolo, que é ele mesmo, ele passa a ser insensível à necessidade do outro. Você pode até sentar com ele, conversar com ele, abrir o coração, ele vai dizer vai orar por você, e aquilo ali vai sair da cabeça dele, porque ele não está preocupado com a sua dor, com a sua necessidade, com os seus enfrentamentos. Olha que loucura, irmãos. E é esse o tempo que nós estamos vivendo, homens amantes de si mesmos. E, irmão, você não precisa ir longe, não. Entra toda hora na timeline do seu telefone, toda hora vem um vídeo de alguém que está apaixonado por ele mesmo. Como diria o poeta, né? Narciso acha feio tudo que não é feio. Ele se acha o máximo, pastor. Eu sou o máximo. Aleluia, glórias ao meu nome, louvado seja eu. Ele se acha o máximo. É aquele irmãozinho que às vezes a gente dá moral na igreja. Eu posso falar moral, não posso? Posso. Que a gente dá moral na igreja e ele chega pra gente e fala: pastor, sabe por que não deu certo? Porque não fui eu que fiz. Esses dias nós administramos uma pizzaria da família. E esses dias eu falei pro pessoal: a gente vai tirar uns dias de descanso. Aí um menino da outra loja falou assim: ih, seu Silvio, vai dar tudo errado. Eu falei: rapaz, se der tudo errado, eu fracassei. Porque o líder, ele trabalha, ele treina para sair de cena. O bom líder, ele trabalha para ser dispensável. Desculpa, irmão. Desculpa, mas essa é a realidade da vida de um líder. Ele trabalha, ele treina, ele investe, ele perde noite de sono, ele bota do recurso dele para se tornar uma pessoa dispensável. Amém. Foi Jesus que ensinou isso, irmão. Eu estou indo embora, viu? Eu estou indo embora. Irmão, se eu estivesse lá com Pedro, com o Ju, eu agarrava na veste daquele moço, deixava ele nunca. Eu estou indo embora, viu? Mas vocês vão ficar de boa, porque eu vou deixar o Espírito Santo para coordenar vocês. Não vou deixar vocês sozinhos. Amém. Então, irmão, pessoas vêm e vão. Pessoas vêm e vão. Pastores vêm e vão. Diáconos vêm e vão. Músicos vêm e vão. O que a gente não pode perder é o Senhor de vista. Amém. Bom, talmidim. Quem conhece a expressão talmidim? Talmidim. Pastor, posso
usar o seu corpo, no bom sentido, levanta aqui, pastor, por favor. A Bíblia vai dizer que o talmidim é aquele que é o discípulo, é o aluno. Só que ele anda tão junto do seu mestre, pastor Sérgio mestre, eu aluno, ele anda tão junto, vamos mandar, pastor Sérgio. Pastor Sérgio parar, de repente eu bato nele. Pastor Rogério. Pastor Rogério Neves aqui, ó, ele anda. Se ele parar abruptamente, eu bato nele. Porque eu quero vigiar de perto, eu quero olhar todos os traços, eu quero ver o que ele está fazendo. E a palavra discípulo quer dizer aquele que se cobre com a poeira do seu mestre. Então, irmão, você pode perder todo mundo de vista, menos o seu mestre. Eu posso perder todo mundo de vista nessa noite, menos o pastor Rogério Neves, que é o anfitrião que nos abriu essa porta com tanta excelência, com tanto carinho. E isso é o ambiente do milagre. Amém. Porque quanto mais hoje eu honrar o pastor Rogério, mais o Espírito Santo se sentirá livre para agir nesse lugar. Porque onde há honra, há manifestação do Espírito Santo. Obrigado, pastor. Então essa questão de homens amantes de si mesmo precisa ser algo que não pode estar na nossa agenda, não pode estar diante de nós. Eu lembro, eu vou citar alguns nomes aqui, e se eu for seguidor, eu vou dizer que eu sou seguidor, se eu não for, vou dizer que eu só estou usando a frase ou o evento. Pastor Benihim, que eu não sou seguidor, ele conta uma história que ele foi fazer uma conferência, aquelas conferências de milagre, né, pesada, que a gente tem o relato aí. E conferência de 3 dias, primeiro dia, irmã, seu nome é? Kátia. Irmã Kátia, primeiro dia, pensa no homem que arrebentou. Pensa no homem que fez milagre, pensa no homem que, ó. E ele chegou no hotel, aquele homem de meio, desse tamanho, né, Benihim, né? Pequenininho, chegou no hotel e falou, rapaz, tô assim como homem, rebentei. Ok, dormiu, mesmo local, mesma conferência, as mesmas pessoas e um pouco mais. Você já pregou que parecia o céu, cara de bronze, irmão? E não acontece nada. Foi assim com o pastor Benihim. Ele voltou para o hotel e falou, Senhor, o que aconteceu? Eu sou Benihim, estou assim contigo. Preguei a mesma coisa, falei da mesma forma, soprei do mesmo jeito, não aconteceu nada. Só que ele caiu na besteira, irmão, de falar isso olhando para o espelho. Aí o Espírito Santo veio e falou, esse aí é o Benihim. Porque a gente tem, irmão, esse negócio de vez em quando querer bater palma para a gente mesmo. E o apóstolo Paulo está dizendo, não caia nessa cilada. Amém. Não caia nessa isca. Não suba ao altar para pregar, já esperando alguém falar, pastor, que sermão, que prega, pastor, tá no óleo, hein? Todo mundo aqui, se for naturalzinho, gosta de elogios, mas coloque isso na conta do amor de Jesus. Amém. Coloque isso na conta dele, porque você é só um instrumento, irmão. Você é só uma ferramenta, você é só um vaso, que naquele momento foi de honra, mas ele pode também transformá-lo em... Aleluia. E ele vai dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Não caia nessa cilada. Você pode ser bacana, você pode ser carismático, você pode pregar pra caramba, você pode cantar muito, você pode ser generoso na oferta, mas não caia nessa cilada. Mantenha a humildade. Aleluia. Mantenha-se no lugar de pó. Porque tem gente que tem uma falsa humildade, e quando a gente aperta, ele diz, eu me orgulho de ser humilde. Não caia nessa isca, não caia nessa cilada, não caia nessa armadilha, porque os dias são maus. Amém? Amém. João Batista, que todo mundo sabe que foi aquele que preparou o caminho, né? E ele era um sacerdote da linhagem levita, ele era filho de Zacarias, que veio logo na sucessão. Contudo, agora eu quero que você redobre sua atenção, contudo, aquele ambiente estava tão contaminado, tão corrompido, tão corrompido, que tinha 2 sumos sacerdotes no mesmo tempo, Anás e Caifás, e os 2 eram parentes.
2 safadinhos. Pode falar safadinho, pode falar. 2 safadinhos. E aí, as pessoas não conseguem entender por que João Batista se veste daquele jeito, anda daquele jeito e come daquele jeito. Sabe por quê? Porque João Batista, ele não quis fazer parte daquela patifaria. Se ele disse, se eu não posso exercer o ministério sacerdotal, comendo da mesa, me vestindo com as roupas sacerdotais e proclamando o que eu quero, eu vou para o deserto. Se você encontrar em Silva Jardim um ambiente corrompido como esse, não coma na mesa. Amém. Se você encontrar em Silva Jardim um ambiente como esse, mude as suas vestes. Se você encontrar um ambiente corrompido em Silva Jardim como aquele ambiente de João Batista, esconda-se, mas mantenha-se limpo para ele. Amém. Aleluia, Jesus. Porque sabe o que vai acontecer? Deus vai se agradar tanto de você que Ele vai tirar a gente, do movimento e vai levar para te ouvir no deserto. Porque algumas pessoas disseram, João Batista é a voz do que clama do deserto. Ele falou, não, quem se mudou de endereço foi Deus, irmão. Não foi João Batista, não. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto era Deus, irmão. E onde Deus clama, tem gente para ouvir. Amém. Essa veio como download agora. Percebe? Mas minha igreja é pequenininha. Mantenha a tua pureza, que Deus vai arrancar gente satisfeita de um montão de canto. Vai mandar gente aí, desviada, gente que nunca ouviu o evangelho, para te ouvir no deserto, irmão. Amém. Mas se mantenha puro. Não bote a mão no banquete do rei. Porque o rei só quer puxar a gaveta e encontrar teu nome lá. E aí eu entro um pouquinho lá na minha cidade, lá de São João de Meriti, lá do Conselho de Pastores. Teve um moço, eu não vou dar nomes, tá? Mas você vai conhecer rapidinho, vai conectar rapidinho. Vai conectar rapidinho. Teve um moço que correu lá para o prefeito. O pessoal disse que não ganhava nem para síndico de prédio. Nada contra o síndico de prédio, mas não ganhava nada. Em 3 meses o cara virou as eleições e ganhou em primeiro turno. Prefeito de São João de Meriti. E aí, o conselho de pastores era muito pujante em São João de Meriti, muito relevante. Juntava uma massa. A ponto de eu conversar com alguns pastores de outros lugares e falar, rapaz, isso é um milagre. Juntar 200, 300 pastores numa reunião de várias reuniões, isso é um milagre. Mas aí, a turma foi se chegando para a mesa do rei, Cátia. Irmã Cátia. A turma foi se chegando, foi mudando a roupa. Mas para o lado estranho. E de repente, aquele homem que tinha o conselho de pastores em São João de Meriti em alta conta, criou uma secretaria de assuntos religiosos para que o conselho de pastores tomasse conta, desse direção para a cidade. Mas, lá também, no meio do conselho de pastores, tinha homens muito apaixonados por si mesmos. E eles começaram a se desviar do propósito. Ao invés de ser a consciência da cidade, eles começaram agora a comer na mesa do rei. E um dia, quando nós fomos reivindicar alguma coisa legítima a esse moço prefeito da cidade, ele falou, vocês estão requerendo muita coisa, mas abriu a gaveta assim, dentro dessa gaveta tem um monte de nome de pastor que todo mês me sangra. E ele perguntou para o pastor, que era o presidente do conselho de pastores à época, o senhor quer saber? Ele falou, não quero saber ninguém, porque eu quero continuar tratando os meus irmãos como se deve. Não se engane. Os reis, os poderosos da terra, ou que se acham reis e poderosos da terra, que não tem Deus, ele não quer a sua amizade, ele não quer a sua oração. Amém. Ele não quer tomar café com você, a não ser que ele consiga te debandear para o lado dele. Ele não quer uma mesa pura. Não quer uma mesa pura. Ele quer dizer para um outro que um dia você esteve assentado com ele. E como eles são filhos do diabo, eles inventam mentira a seu respeito. E normalmente quem dá ouvidos acredita, e você começa a ficar mal falado numa cidade pequena como essa, de 22 mil habitantes, irmão. E aí muitas vezes a gente não sabe porque está indo comprar uma carne, um açougueiro está olhando a gente estranho.
A gente vai estacionar o carro e o guardador está falando, quem vem aí? Então, irmão, você não pode pisar fora da faixa. Você tem que ser o João Batista desse tempo. Amém. E com detalhe, você pode comer picanha, churrasco, frango, você não precisa comer gafanhoto e mel. Você está no nível superior, mas não se contamine. Não se contamine. E aí, sabe o que aconteceu depois desse evento com o Conselho de Pastor de São João de Meriti? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Um conselho que era pungente, atuante, vibrante, relevante, entrado em todos. Ó, você tem uma ideia. Hoje, dia 8, dia 8 de setembro de 2025, o atual prefeito proibiu a entrada do Conselho de Pastores na Prefeitura de São João de Meriti. Você está entendendo o nível que a gente chega quando a gente baixa o sarrafo? Eu falei disso ontem lá, né? Quando a gente baixa o sarrafo, quando a gente acha que Deus vai fazer alguma coisa com os seus princípios para criar um jeitinho, criar um caminho para a gente, não vai, irmão. Não vai. Aquele que é 3 vezes santo, ele se mantém intacto, ele se mantém livado, ele se mantém na posição dele. Amém. Porque Deus não tem compromisso com as suas dores. Deus não tem compromisso com as minhas necessidades. Deus não tem compromisso com o meu clamor, com a minha choradeira. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com isso aqui. Glória. Aleluia. E não vai mudar. Amém. Amém. E quando você ouve assim, ora irmão, porque a oração forte move a mão de Deus. Não move nem o dedinho, que dirá a mão de Deus. Porque se Deus depender de mover a mão da nossa oração, ele era maneta. Deus, ele faz o que está no coração dele registrado na sua palavra. Ah, pastor, então nada muda. Nada muda Deus. Nada muda o que está escrito, irmão. Quando acontece alguma coisa que porventura você orou, clamou e jejuou, é porque já estava no coração dele, ele derramou no seu coração e você se animou a ele e a coisa foi. Simples assim. Não é ele que se baixa a você, é você que se eleva ao nível dele. Glória a Deus. Maravilha. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Irmão, se deixar aqui, ó, já são 5 para meia-noite, eu vou até amanhã. Aleluia. Fala a Deus. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Você sabe o que é avarento, não sabe? Meu pastor Tony conta uma história, que ele estava numa igreja muito grande, e o pastor, que estava fazendo um momento de oferta, falou assim, irmão, agora é momento de oferta, seja generoso, voluntário, aquela história toda que a gente conta, né? Seja. Aí ele falou assim, porque eu tenho escorpião no bolso. Lembra? Avarento. O avarento não é só aquele que não dá, mas é aquele que quer arrancar tudo de você para se juntar para falar, é nós na fita. O avarento não é só aquele que retém, mas é aquele que usa do outro para fazer tipo para a multidão. O avarento não é só aquele que não bota a mão no bolso, mas é aquele que bota a mão no seu bolso com histórias que podem tocar o teu emocional. Amém. É por isso que tem um monte de coach vagabundo por aí enchendo o bolso de dinheiro. É por isso que tem um monte de pastores e espertalhões com farinha mole enchendo o bolso de dinheiro. Tá falando, vai ouvindo. É isso mesmo. É isso, irmão, não seja bobo, mas também não seja perverso. Se você está na tua igreja, hora de oferta, seja generoso, seja voluntário, seja alegre, seja abundante, mas não queira que o outro ande na tua pegada. Explica a palavra, ensina a palavra, mostra a palavra, mostra o princípio da oferta, a honra do dízimo, e aí deixa o cara se virar com Deus. Porque não tem como a gente convencer uma pessoa de consciência que está ofertando para alguém que é soberano. Pensa nisso, irmão. Em nome de Jesus. O que você vai dar para alguém que é soberano? O soberano não tem falta de nada. O soberano não precisa de nada.
Mas esse soberano que é tão bondoso nos deixou servir quando a gente serve o outro. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo disse: vai ofertar? Vou. Seja generoso. Seja liberal. Seja abundante. Porque aquele que dá a semente ao que? Semeia, irmão. Pastor Paulo Henrique, que foi um amigo nosso, nós fomos pastores juntos. Ele foi nosso pastor presidente, nosso pastor. Ele sempre dizia: alguém que se torna de confiança para Deus, Deus não tem problema nenhum em colocar tudo na mão dele. Amém. É a questão da mordomia, irmão. Sabe? Tudo está ao teu dispor. Você tem a chave da despensa. Você pode utilizar, dividir, compartilhar. Mas você sabe que aquilo lá tem um dono. Amém? Amém. Então, a questão da avareza não é só o não dar, mas é querer se dar bem no que o outro dá. Um pastor estava fazendo uma campanha para comprar uma bateria. E na época a bateria custava assim R$1.000. Irmãos, uma igreja generosa, você só fala uma vez. Eles vendem. E aí a turma vem. Aí quando chegou no 1.000, eu falei: pastor, agora vamos encerrar a campanha, né? O objetivo era a bateria, comprar a bateria, tem dinheiro para a bateria, o recurso para a bateria, e agora, não, irmão, enquanto eles estiverem dando, a gente vai. Isso é avareza, isso é maligno, porque isso é engano. E tem um montão de líderes que estão se tornando mestres no engano com fala mole. Foge disso, irmão. Amém. Foge disso. Foge disso. Você não precisa disso, você não precisa desses subterfúgios, você não precisa disso, porque Glória o Senhor a Deus. da obra, Ele não tem problema de Amém. economia. Ele não está em crise, irmão. A gente ouve isso aí à torta direita: o céu não está em crise, não está mesmo. Glória a Deus. Enquanto os teus projetos forem nobres, sempre vai ter um recurso do céu vindo. Sempre vai ter, irmão. Hoje mesmo o pastor Sérgio nos levou para conhecer um pouco da DPM e falou: isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre. E como não dizer que é milagre, irmão? Como não dizer? E aí, irmão, se o milagre toca a mão do irmão, toca a vida do irmão, vai tocar também. Sabe por quê? Nós somos corpo. E aí, mas só toca a minha vida o que tocou na vida do irmão se eu me alegrar com ele em sinceridade. Aleluia. Porque é isso que combate a avareza. O que combate a avareza não é, de repente, ficar enlouquecido dando dinheiro para todo mundo, dando recurso. Não. Primeira coisa que combate a avareza é quando você ouve um testemunho de conquista, você fala: caramba, aleluia, que Deus bom. Que Deus bom. Porque deu para o corpo. E isso também vai tocar a minha vida, vai tocar a minha casa, vai tocar o meu ministério, irmão. Quando é que eu ia pensar? Está aqui, ó, falando com um conselho de pastor de Silva Jardim. Pode vir alguma coisa boa lá de Rio. Percebe o que nós estamos falando, de que a gente está tratando. E o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ó, tudo para o seu filho na fé, Timóteo. Avarentos, presunçosos. Você percebe que uma coisa vai puxando outra. E aí, como eu sou apaixonado por sala de aula, eu não posso deixar de fazer algumas dinâmicas. Você me permite? Amém. 2 amém, já está resolvido o negócio. Amém. Quantos pecados existem, irmão? Irmãos, quantos pecados? Fazer uma conta rápida. Quantos pecados existem? Parece que a gente está diante de um montão aqui, né? Avareza, presunção, né? Mas só existe um pecado. O pecado da rebeldia. O pecado da desobediência. Foi isso com os nossos primeiros pais lá no Éden. Todos os outros são filhos deste. Sem tocar no hino nacional, né? Quando foi a independência. Todos são filhos da desobediência. Quando é que você percebe que o seu filho está ficando violento? Quando ele está em... Só existe um pecado. Se a gente lutar contra esse, os outros não criam tentáculos. Avarentos, presunçosos. Presunçoso é mais fácil de detectar. É mais fácil de detectar.
que é o cara que anda com muito nariz em pé, peito estufado, pisa nas pessoas, passa por cima das pessoas, não respeita quem é menor do que ele ou quem não pode lhe oferecer nada, presunçoso. E pasme, está assim de líderes na igreja assim. Gente que tem uma porta secreta no altar, que só chega no meio do culto para pregar, sai antes do culto para não falar com ninguém. Eu não estou falando daquele dia que o pastor, o líder tem um compromisso, que bota a turma, os auxiliares para atender as demandas, não estou falando disso. Mas hoje a gente está cheio de gente assim. Porque eles pegaram aquela palavra e acham que é verdade nesse sentido. Deus habita em meios louvores. Ele chega em meio louvor, sai em meio louvor. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Presunçoso. Pisa nas pessoas. Não respeita o limite das pessoas. Exige que as pessoas andem no mesmo nível, que ele compreenda as coisas da mesma forma que ele compreende. Isso é presunção. Isso é presunção. Tem uma moça aí, ela é terapeuta, psicóloga, psicanalista, está fazendo um sucesso na rede. E de vez em quando entra um vídeo dela na minha timeline, no meu telefone. E hoje ela soltou uma frase que para mim fez todo sentido. Ela disse assim: se hoje você se der bem, quem é que se dá bem com você? Faça esse exercício aí agora, irmão. Amém. Se você se der bem, quem se dá bem com você? Quem é que está nesse pacote? Glória a Deus. Avarentos, presunçosos, soberbos. Parece que é a mesma coisa, presunção e soberba. Mas você tem que perceber que a coisa vai escalando. A soberba é um ensaio. Como é que é um ensaio? O soberbo, ele vai testando a nossa percepção. Ele pisa aqui, ele fala alguma coisa grossa ali, e se a gente não enfrentar, se a gente recuar, aí ele escala. O presunçoso vira um soberbo. O soberbo é aquele que não mede mais palavras com ninguém, porque como ele é idólatra de si mesmo, ele acha que tudo que ele faz está certo, tudo que ele fala é correto, ninguém pode repreender, porque assim é um ídolo. Assim é um ídolo. O ídolo não é passivo de correção. Sabe por que tem muitos líderes falando um montão de bobagem na igreja? Porque ele não começou a falar bobagem no domingo. Ele foi falando bobagem ao longo do tempo. E teve gente apoiando, dizendo glória a Deus, aleluia, dizendo o Senhor é o máximo. E de repente ele chegou no nível da soberba, que agora, quando o irmão vem falar, pastor, a palavra que o Senhor deu, numa outra versão está assim. Rebelde. Filho de Belial, quer se levantar contra o meu ministério. Canal. Aí já, ó, pega a turma dele, a patota dele e fala, ó, de olho, hein? Ó, de olho. Não deixa entrar no nosso arraial não, é inimigo. Porque não pode tocar no ungido do Senhor. Irmão, esquece esse negócio, hein? Não cai nessa cilada não. Ungido é todo aquele que falou, Jesus, tu é meu Senhor e único Salvador. Isso é Amém. ungido. É ungido. E pior, se você quer tocar em alguém, vamos dizer que hoje você ficou perverso. Eu fiquei perverso, eu fiquei perverso. É melhor tocar num apóstolo do que tocar num novo convertido. Porque é o pequenininho na mão de Jesus, hein? Soberbo, blasfemo. Isso aqui você sabe que ainda é uma crise, uma confusão no nosso meio, esse negócio. O que é blasfemar contra o Senhor? Tem gente que fala um montão de coisa. Eu vou tentar simplificar daquilo que eu entendo. Se você entender depois de tomando café, você me explica. Mas blasfemo é você atribuir a um outro o que o outro fez. Pastor Rogério Neves construiu, botou a mão na massa, você via ele sujo demais, não sei o que. Aí, pastor Rogério Neves vai fazer uma viagem, chega o pastor Silvio aqui. Aí o pessoal fala, rapaz, viu, o pastor Silvio arrebentou, ó. Construiu, botou nome, design, o homem é fera. Isso é blasfêmia. Foi o que eles tentaram fazer. Jesus, ele expulsa demônio por conta de Beelzebul.
Era Jesus que estava fazendo, eles queriam colocar na conta do capiroto. Isso é uma blasfêmia. E todos nós, todos nós, num grau maior ou menor, em algum momento da nossa história, já fomos ou seremos blasfemos. Porque todas as vezes que nós estufamos o peito, levantamos a cabeça para dizer: eu arrebentei hoje na obra. Você não fez nada, irmão. Você não fez nada. Você não fez nada. O salmista diz que a nossa vida é tão efêmera, que diz que se o Criador virar o rosto, a gente morre. Você está percebendo que às vezes a gente acha que o negócio é monstruoso, o negócio é muito mais simples, está perto de nós. Blasfêmia. Deixa eu correr um pouquinho aqui. Desobedientes a pais e mães. Desobedientes a pais e mães. Ontem eu falei um pouquinho da minha mãe. Minha mãe tem 1,58 m, desse tamanho. 4 filhos. Eu sou o mais novo de 4, com 54 anos. E de vez em quando a gente fazia algumas videochamadas, pastor Sérgio. Videochamada, e aí, mãe, cada lá em Alagoas, lá em Maceió. E a mãe, como é que tá? Aí um dia o meu irmão mais velho, o Alfredo, soltou um impropério na videochamada. Aí ela falou assim: mas é o que, Alfredo? Eu devo ter morrido. Eu devo ter morrido, você está falando isso? Aí a gente já... Aí sabe o que ela fez? Como eu já morri? Tira o telefone. Ele falou: me chamava. Aí eu falei: filhão, pega aí o ouvido, porque ela vai falar na tua orelha até o ano que vem. Sabe por quê? Os nossos pais de antigamente, eles não ficavam com esse negócio: eu preciso amar meu filho, eu preciso amar meu filho. Não, mano. Eles não queriam amor da gente, não, eles queriam respeito. Hoje que a gente está nesse... meu filho não me ama. É crise. Irmão, por que você está em depressão? Meu filho não me ama. Meu filho não me dá um abraço, pastor Sérgio. Ele sai pro colégio e nem diz: me ama. Mamãe, te amo. Para de bobeira, irmão. Para de bobeira. Eu ia falar outra palavra, mas não para de bobeira. Você não precisa do amor do seu filho, você não precisa do amor da sua ovelha. Você precisa de obediência. Porque quanto mais ele obedecer a você, mais ele está demonstrando que obedece o Senhor que está sobre a sua vida. Amém. Então para com essa bobeira. Tem pastor desviado da igreja, irmão. Pastor, que você está assim? Sabe, irmão? Fundador da igreja. Tem uma semana que não me abraça. Irmão, estou falando sério. Você deve ter essa história, irmão. Pastor em crise. Querendo gabinete com outro pastor, por quê? Tem os irmãos lá na igreja. Nem no zap. Faz festa no chão. Não faz festa no chão. Nem no zap manda mais um bom dia. Irmão, em nome de Jesus, irmão. Faz isso não. Você já tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa para dobrar teu joelho, tanta coisa para estudar, tanta gente para pesquisar, e fica nessa bobeira. Estou em crise. E agora a onda é depressão. Fulano está depressivo. A doença depressão existe, irmão? Sim ou não? Sim, sim. Foi dito por aí: depressão, ansiedade, estresse é doença silenciosa, é o mal do século. Mas, irmão, preste atenção numa coisa. Não sei nem se tem alguém da área da saúde aqui, mas se for, me ajuda. Para alguém ser diagnosticado com depressão, ele tem que ter pelo menos 15 sintomas dos 21. Depois eu vou te pagar um café. Você percebe? O cara levanta e está sem disposição para tomar banho. Fulano está depressivo. O cara levantou, a mulher levantou, está sem apetite. Está depressivo. Fulano não quer ir para a igreja. O que ele tem? Está depressivo. Está igual a história do outro lá, domingão, rufando, e ele está sentado lá assistindo o jogo, pastor. E a mulher está lá: vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Não, hoje não vou para a igreja, não.
Amor, vamos para a igreja. Não, hoje eu não vou para a igreja não, deixa o culto rolar lá. Eu não vou para a igreja. Aí sim, me dê um motivo para eu ir nesse culto hoje. Você é um pastor da igreja. Tem depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Ó, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Desobediente à paz, ingratos. A gente não está falando, irmão, daquela ingratidão que você batizou a família toda, que você casou um, que você... Não é dessa ingratidão. É daquela ingratidão que é natural do ser humano. Que sai nos poros, que sai na veia. De alguém te dar um bom dia, de alguém te dar um pedaço de bolo, de alguém puxar a cadeira e você ser grato no mínimo, para Deus te colocar no máximo. É disso que o apóstolo Paulo está falando, porque você vê que ele vai escalando e ele vai modulando o negócio, ele vai para cima, ele vem para baixo. E às vezes a gente tromba com algumas pessoas ingratas e a gente ainda quer adular essas pessoas. A gente ainda quer agradar essas pessoas. Você está aqui, irmão, preparando esse lugar para o Senhor. Ninguém come enquanto o pastor não chega. Tem uma coca ali, ó, reservada para o pastor, geladinha. O pastor tem que ser o último a sentar, o último a beber, o último a se alimentar, pô. Porque se tem um cabra que pode passar fome e necessidade, é o pastor. Amém. Ele foi preparado para isso. Amém. Ah, tem que tratar o pastor mal? Pelo amor de Deus, não me provoca não, não é disso que eu estou falando não. O pastor tem que ser muito bem tratado. O pastor tem que ser muito bem tratado, mas na hora do vucu-vucu, na hora do vamos ver, é o cara que segura no chifre do boi, pô. É o cara que traz luz para o negócio, é o cara que dá direção, é o cara que fica sem comer mesmo, é o cara que fica sem dormir mesmo. Porque ele foi preparado para isso, isso está intrínseco no chamado, Amém. no encargo. Aleluia. Amém, irmão. Amém. Nunca mais eu volto em Silva Jardim. Mas pelo menos eu passo na rodovia. Porque é disso aqui, irmão. Esse texto está tratando, você já leu, você já pregou, você já ensinou várias vezes sobre esse texto. Eu não estou falando nenhuma novidade para você. Talvez você esteja aí dando glória a Deus, apontando para o céu só para me encorajar, mas você está careca de saber disso aqui. Eu não estou falando nenhuma novidade para você e para ninguém aqui. Amém? Amém. Porque pastor é Bíblia. E dois amém. Agora fica. Amém. Agora fica. Porque pastor é Bíblia. Amém. Porque pastor tem livro em casa. Amém. Porque pastor pesquisa. Glória. Porque pastor prepara mensagem. Amém. Porque pastor jejua. Amém. Porque pastor ora. Amém. Ué, faz parte do pacote. Jesus manda 70, aí eles voltam felizão. Jesus, até os demônios, aí, velho. Bobeira, isso aí está no pacote, você não precisa ficar feliz por isso. Vocês têm que ficar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro? E sabe, irmãos, lá na igreja nós tentamos, com um fracasso retumbante, mas nós tentamos fazer casa de paz. Quantos sabem o que é casa de paz? Casa de paz. E aí, irmão, pensa num camarada, teólogo, professor de faculdade, professor de seminário, que quando leu atentamente esse texto ficou envergonhado. Porque aqueles 70, ou dependendo da versão 72, era tudo novo convertido, rapaz. Não tinham mais do que um ano de conversão. Porque se você for olhando cronologicamente, Jesus ainda ficou mais 2 anos com eles lá. Pensa num ano de convertido. Quem é que tem um ano de convertido? Um aninho. Deixa eu ver. 2, 3. Pastor. 4 anos. 5. Levantaram a mão em 4 anos. 5 anos. 6, 7. 8. Vou parar de falar. Isso é para você ficar envergonhado como eu. Todos aqueles camaradas, todos aqueles homens eram novos convertidos que foram para... Jesus falou, eu vou mandar vocês por meio de lobos. E eles felizão. Vou para a rua, irmão. Foi para a rua para pregar o evangelho, para expulsar demônio, para converter gente.
Um ano de conversão. Tem gente com 10, 15, 20 anos de crente querendo um gabinete com pastor. E o pior, tem pastor que gosta. Porque se não fizer um gabinete na semana, ele se sente inútil. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Sabe por quê, irmãos, que às vezes a gente está vivendo tantas crises e a gente não avança na nossa igreja? Porque a gente fica anos pregando para as pessoas como se eles fossem ovelhas eternas. Você tem que preparar a tua igreja para ser pastor, para um cuidar do outro. Exatamente. Para o pau não quebrar só no seu lombo, para você dividir a carga. Ô, glória. A minha ovelhinha. Quantos anos sua ovelhinha tem de crente? 18. Não, tem que jubilar essa ovelha. Tem que empurrar ela para o abismo. Isso. Para ver se ela rola bem e sai de pé do outro lado. Não, é minha ovelhinha. Não, irmão, prepare a sua igreja para serem pastores em Silva Jardim. Amém. Trate-os como pastor. Para de botar a ovelha no colo. Para de alisar a ovelha. Ah, tá nos incentivando a ser bruto. Não provoca não, pelo amor de Deus. É disso que eu estou falando, não. Eu estou falando para você entender que você, como pastor, você tem que preparar outros pastores. Como eu falei, eu sou oriundo da igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje a igreja está uma bagunça no Brasil, a igreja do Evangelho Quadrangular. Já tem igreja do Evangelho Quadrangular global. Está gravando, né, irmão? Misericórdia. Me salva, Jesus. Está uma bagunça. Igreja do Evangelho Quadrangular global. O líder nacional encrencado num monte de coisa. Sabe por quê? Porque a fundadora da igreja não fez sucessores à altura. Então você que hoje tem uma igreja, pastor de uma igreja, é presidente, é titular, é sênior, o nome que quiser dar. Quarta pessoa da Trindade. Você tem preparado sucessores? Eu ouvi um sim. Amém. Se você morrer hoje, irmão, tua igreja fecha? A gente tem que pensar nisso, irmão. Ó, igreja, a gente tem que tratar como casamento. Eu acho que ao lado dessa mulher ainda tem muita lenha para queimar. Mas pode ter certeza, irmão, se eu empacotar amanhã, vai ter um monte de pé de pano querendo consolar de novo. Vai. Glória a Deus, eu fiz um trato com o Senhor, nós vamos morrer com 120 anos, juntinho, minha filha vai chorar uma vez só. Mas o pastor é assim, irmão. Você não pode casar com a igreja, não. A igreja não pode ser sua amante, não. A igreja tem noivo, tem marido, tem dono. E é assim mesmo. E bota ciumento nisso. Ele tem jogado fogo na turma aí. Tem jogado fogo na turma aí. Então, o que a gente está tratando hoje aqui precisa ser remédio para a nossa vida. Amém. Precisa ser meditado quando a gente sair daqui. Eu quero que essa nossa conversa aqui te persiga, mas te persiga forte. Amém. Glória a Deus. Porque vai ser igual o Júlio lá do Eu, a Patroa e as Crianças. Quando você estiver tomando banho, eu estarei lá. Quando você estiver jantando, eu estarei lá. Porque, irmão, se a gente não levar isso aqui a sério, segunda-feira que vem vocês vão estar reunidos de novo. Um outro pastor vai estar falando aqui um monte de verdades que você já sabe. E a gente vai ficar nesse ciclo assim, ó. Gostosinho, sabe? Reunião gostosinha. A gente veio, reuniu gostosinho, comeu um pãozinho, tomou um cafezinho, aí na próxima segunda-feira, aí na próxima reunião. Não, a gente não quer isso para as nossas igrejas, a gente quer isso para a nossa vida aqui no Conselho de Pastores. Verdade. Não, é para o alto e avante. É crescer. É na próxima reunião ficar tão impactado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, Amém. Que não deixar o pastor que faltou falar, cara, tu não sabe o que tu perdeu. E não fica naquele negócio assim, irmão, você não ganhou. Não, perdeu. Quem não vem, perde, irmão. Tem que falar com o pastor que não veio, aí, pastor, você que não veio, você perdeu, cara, um manjar. Olha o banquete. Perdeu, mano. Não, isso aí não que me remete. Você percebe? Você tem que incomodar os pastores para que a próxima reunião tenha pelo menos o dobro de pastores, o dobro de líderes. Glória a Deus. Você, pastor, que não trouxe o seu diácono, não trouxe o seu líder, não trouxe o seu líder de formação, você perdeu.
Porque se ele estivesse ouvindo isso aqui e vendo como você está recebendo de Deus, ele ia falar: rapaz, o meu pastor está investindo em mim, olha para a reunião que ele me traz. A minha formação é de técnico em informática. Hoje eu mal sei apertar teclado, mas é a minha formação. E eu tive um chefe chamado Ronald Terra Cabo, que ele falava assim: Silvio César, eu gosto de trabalhar com você porque você não resolve tudo não, mas gosta de tomar café com a turma. O pau quebrava nos lugares, e nós aprendemos no Pleb, Banco Nacional, Inca, Deplaço, esses lugares que já quase tudo fechado, né? Mas atendemos. Dava problema no Banco Nacional, ele me ligava: Silvio César, deu problema lá no Banco Nacional. Eu não sabia nem o que era o negócio. Vai lá, toma um café com o cara, bate um papo com o cara, enquanto o técnico chega. De verdade. Ele falava assim para mim. Porque ele falava: um profissional, ele não precisa saber resolver tudo, mas ele precisa entrar e sair representando bem. Amém. Assim tem que ser você hoje. Você é a voz de Silva Jardim como pastor. Amém. Você é a voz de Silva Jardim como pastor, como pastora. Aí você está sendo abençoado, Deus está falando contigo, Deus está ajustando algumas coisas no seu ministério, você vai deixar o outro lá chupando o dedo? Não, traz para a reunião. Porque ainda que o pregador aqui, o preletor não esteja tão inspirado, só o ambiente de milagre já muda a nossa vida. Amém. Amém? Amém. Amém? Sem afeto natural. Isso aqui, irmão, dá uma mensagem de um ano. Pastor Sérgio, que gosta? Há um ano. Sem afeto natural. Tem gente casando com cachorro. Tem gente achando que é árvore. Tem gente casando consigo mesmo. Vocês estão acompanhando aí, não estão? Uhum. Sem afeto Natural. Tudo está sendo antinatural, ou contra a própria natureza, irmão. E isso é antigo, não é de agora não. É porque agora tudo é filmado, tudo é registrado, tudo é documentado. Mas deve ser da época aqui de um montão de gente. Um camarada chamado Sergei Búbica. O cara casou com uma árvore. Aqui perto da gente, ó. Aqui em Niterói, se eu não me engano. Nessa região, casou com uma árvore, que era roqueiro. Saquarema, pronto. Percebe? Isso não é de agora não, é porque agora o negócio avolumou, porque tudo é registrado. Tudo vem para a mídia. Mas antigamente essas loucuras já aconteciam. E a igreja sempre teve uma voz para resolver essas demandas. Porque a igreja tem resposta para tudo. Glória a Deus. Porque a igreja tem a palavra de Deus. Amém. A igreja é a porta do céu. A igreja é a agência de salvação. A igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Irreconciliáveis. Meu Deus do céu. Como isso gera temor no meu coração. Irreconciliáveis. Caluniadores. Intemperantes. Cruéis. Sem amor para com os bons. Traidores. Obstinados. Orgulhosos. Mais amigos dos deleites e dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Meu Deus. quando o apóstolo Paulo termina isso, destes, afasta-te. Eu, com toda sinceridade e quebrantar diante do Senhor, eu falei: Senhor, eu tenho espelho. Como faz para fugir de mim mesmo? Porque isso foi o que aconteceu no Éden, com o primeiro pecado. E eu não disse, mas direi agora. O Gênesis é o meu livro de cabeceira. É o meu livro mais importante para mim de toda a Bíblia dos 66. Porque eu sempre digo, e agora falo com mais propriedade, com mais carinho. Os pastores que aqui estão, se você não entender os 3 primeiros capítulos do Gênesis, você terá muita dificuldade em entender o restante da história. Porque ali está tudo resolvido. Deus nos colocou num projeto pronto e acabado. A gente só precisa saber onde a gente se enquadra nessa história para cooperar com ele. Meu Deus. Então lá no Éden, quando aquele primeiro casal morde aquele fruto, e a gente já sabe que o problema não foi morder o fruto,
foi eles acharem que podiam ser deuses de si mesmos. Aí eles fugiram de Deus, fugiram do próximo e fugiram deles mesmos. Porque tem gente hoje dizendo, eu não me entendo. Eu não sei o que está dentro de mim. De vez em quando eu pareço um monstro. Quando Sócrates lá atrás já tinha dito, conhece-te a ti mesmo. E o Espírito Santo ainda dá uma dica. Se você quiser ser santo, treine a sua mente na palavra. Se você quer ser generoso, treine a sua mente na palavra. Se você quer ser fiel, treine a sua mente na palavra. Porque Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim é, assim ele é. Então veja bem onde você está colocando seus olhos. Veja bem onde você está inclinando seu coração. Veja onde você está colocando seu tempo, sua vida. Porque o salmista já diz, filho meu, dá-me teu coração. Existe uma mensagem muito antiga do pastor Neil Barreto, que também está ladeira abaixo, meu Deus do céu. Ele tem uma mensagem com o título, perdeu o coração, perdeu tudo. E esses dias um pastor amigo meu, Aristide Barbosa, ele disse, primeiro ele ganha os olhos, os ouvidos, para depois ganhar. Foi assim no Éden. Ele tentou fazer isso no deserto com Jesus. Ganhou os olhos, ganhou os ouvidos, ganhou o coração. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos, para que os pés de pano não cheguem até eles. Lá na igreja a gente sempre ora pelas crianças, para que o Senhor livre eles do mal. Porque eles não foram feitos para o pecado, não foram feitos para o diabo, para as drogas, para a prostituição. Amém. Mas eles foram feitos para o Senhor. Amém. Aleluia. E como a gente ora pelas crianças, essa oração está sobre a tua vida também. Glória a Deus. Você não foi feito para o pecado, para a corrupção. Você não foi feito para o adultério, para a pornografia. Você não foi feito para o medo. Você foi feito para o Senhor. Amém. Para representá-lo de forma digna ao seu chamado e à sua vocação nessa cidade chamada Silva Jardim. Glória a Deus. Eu tenho convicção que não depois desses dias eu vou ouvir muitos testemunhos dos pastores de Silva Jardim. Eu creio. Alguma coisa mudou através do meu comportamento, através do meu testemunho, através da minha postura. Amém. Talvez você tenha até que confessar. Eu tirei a mão daquilo, eu parei de ver aquilo, eu não estou mais investindo nisso. Porque quando eu leio isso aqui, eu sempre sinto o Senhor me chamando para um conserto, para ajustar alguma coisa na minha vida. E a única coisa que eu tenho a fazer quando Ele me chama é me dobrar. Como diria a pastora Ludmila Febre, que mulher de Deus, que mulher de Deus. Meu Deus, que mulher de Deus. Ela tem uma canção que eu amo, durante muito tempo foi parte do meu devocional. Ela cantava assim: altas madrugadas eu já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave vem como um sussurro, ouço Deus me chamar. Amém. Meu coração eu vou. Já tô indo ao seu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo. E quando ela sussurrava, irmão, quando ela, já estou indo, Senhor. Meu Deus. O Senhor está me chamando hoje, irmão. Amém. Amém. Para alguma coisa muito séria. Para alguma coisa muito nobre. Porque no teu ministério já é alta madrugada. E Ele está te chamando. Porque Ele quer falar alguma coisa específica com cada um. Aleluia. 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 E aí, irmão, você vai ver uma virada no teu ministério. Eu não gosto muito dessa expressão virada de chave, mas eu acho que agora cabe.
Vai ter uma virada de chave na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, Amém. no teu relacionamento, na Eu tua vida creio. emocional, porque a palavra foi exposta. Glória a E Deus. nós nos expusemos à palavra. E esse é o casamento perfeito que o Espírito Santo deseja. Maravilha. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Fale agora ou se calhe até a reunião de segunda-feira que vem. Então eu quero agradecer, irmão. Quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, presidente do conselho, louvar a Deus pela vida do pastor Rogério Neves, que abriu essas portas com tanto carinho. Louvar a Deus pela sua vida. Você poderia estar fazendo tanta coisa, mas talvez o Espírito Santo tenha soprado em você e falou, hoje é o dia. Glória. Hoje é o dia. Porque eu sempre creio quando alguém me diz assim, esta reunião será um divisor de águas. Eu creio nisso, irmão. E o pastor Mark Murdock, que eu também não sigo, mas ele tem uma frase que é muito boa e me salva, me abençoa muito. Ele diz, não ignore o encontro. Ele pode transformar a sua vida radicalmente. Dessa maneira. Amém? Amém. Podemos orar? Então vem cá. Vem cá aqui do meu lado. Meu suporte. Essa é a aleluia. Essa é a parte crente do casal. Nós vamos orar levando em consideração isso que nós ouvimos, levando em consideração isso que nós fomos ministrados, levando em consideração que nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que nesse momento os títulos caiam, as Amém. patentes caiam e a gente se dobre diante dele. Como disse um famoso evangelista, né? Ele disse, eu vou me dobrar diante do Senhor para que Ele faça em mim o que já está no seu coração desde a eternidade. Pastor Paulo Henrique, ele sempre disse também que a gente não precisa ficar imitando ninguém. Porque enquanto a gente está tentando imitar alguém, a gente está perdendo o que é específico para nós. E eu, no início da minha caminhada, eu queria pregar igual o pastor Silas Malafaia. Queria. A mente daquele homem, de falar vários versículos e textos, eu queria ter a mente dele, eu queria saber gritar e apertar os parafusos, os botões como Marcos Feliciano. Eu queria ser tantos pastores, eu queria imitar tantos pastores. E eu fiquei muito tempo rodando em círculo, até encontrar a minha Canaã. Glória a Deus. E hoje, irmão, talvez eu tenha sido o mais autêntico possível. E eu falo assim isso com muita tranquilidade, porque eu estou diante de uma pessoa que me conhece melhor que todos vocês. Que divide a minha cama. Que está comigo há mais de 30 anos, que me deu uma filha linda. Que me deu uma neta, né, no desdobramento. Que me deu uma neta, meu Deus. A Anitta é uma figura. Que me deu um genro abençoado. Que no início a gente tinha, eu pelo menos, altas resistências. Hoje estão aí completando 12 anos de casamento, só pode ser a mão de Deus. Amém. Então, irmãos, se você sentar comigo, eu tenho 1 tonelada de motivos para agradecer ao Senhor, mas como é da minha natureza, eu também vou contar algumas derrotas. Por exemplo, eu nunca briguei na vida, eu sempre apanhei. Nunca briguei, irmão. Essa aqui era boa de briga. Foi criada num monte de negão e era boa de briga pra caramba. Mas eu nunca briguei para bater. Por isso fui fazer karatê, fazer um montão de coisa, eu falei, pelo menos não apanho menos. Né? Mas então, eu tenho muita coisa para agradecer ao Senhor, muita coisa para agradecer. Tem as minhas lutas, tem as minhas dificuldades, os meus desafios, mas nada que o Senhor não possa entrar, intervir e falar, estou te dando aí um pouquinho de água no cantil para caminhar mais um pouquinho. Glória a Deus. Amém? E eu espero que seja assim com você também. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós bendizemos o Teu nome, honramos o Teu nome, bendizemos o Teu nome pelo Teu amor leal, pela Tua misericórdia, abundante graça. Louvamos o Teu nome porque discernimos a Tua presença nesse lugar. Louvamos o Teu nome porque sentimos a presença do Teu Espírito que é santo. Percebemos que o Senhor falou poderosamente aos corações. Percebemos que o Senhor
trouxe alguns ajustes, algumas correções, e a minha esperança e convicção é que eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando e ministrando ao coração dos meus irmãos e ao meu coração. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque nós temos um livro do qual depende a nossa fé. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque esse livro foi inspirado por Ti. Muito obrigado porque todas as vezes que nós abrimos esse livro é sim, é como se a Tua boca estivesse abrindo a nossa direção, que a gente fala, a gente lê, a gente entende coisa que a gente não estava entendendo. Verdade. Ah, Senhor, que noite extraordinária. Glória a Deus. Meu Deus, que noite poderosa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente a Tua palavra correu como um rio perene no nosso meio. Amém. Oh meu Deus, como é bom ser abraçado, ser agraciado, como é bom poder desfrutar da Tua presença como igreja, como corpo, como iguais. Oh Senhor, abençoa os meus irmãos, encoraja os meus irmãos, dá um pouco mais de fôlego, traz os recursos necessários, a mão de obra necessária, Amém. traz a saúde necessária. Glória a Deus. Ah, Senhor, libera do Teu bálsamo, libera do Teu frescor, libera do Teu vento suave que dá direção sobre a alma, o espírito, o corpo, sobre a mente. Cuida do coração dos meus irmãos, cuida do coração das minhas irmãs, que eles não se sintam, Senhor, menores, fracassados, que eles não entrem pela rota da comparação, mas que eles sejam, Senhor, gratos e responsáveis por aquilo que têm recebido de Ti. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Rogério, pastora Jovina, que tão gentilmente, tão carinhosamente abriu essas portas. Amém. Que eles possam, Pai querido, também ser perseguidos por essa conversa. Que eles possam, Pai querido, pegar disso e criar muitas mensagens, muitos sermões para alimentar, Senhor, o Seu rebanho, o rebanho que o Senhor tem confiado a eles. Abençoa, Senhor, expandindo a mente. Abençoa, Pai querido, expandindo a unção, o conhecimento. Faz, Pai querido, faz com que os meus irmãos possam caminhar um pouco mais, correr um pouco mais e chegar um pouco mais rápido aos seus destinos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Cada placa de igreja aqui representada, que prospere. Amém. Cada placa de igreja aqui representada, que avance. Amém. Cada placa de igreja aqui representada, que receba o órfão, a viúva, o necessitado. Glória a Prostituta, Deus. o enfermo. Que nas placas aqui representadas, os milagres comecem a pipocar. Amém. Cura do câncer, da leucemia. Amém. Ah, Senhor, que órgãos sejam, Senhor, refeitos. Amém. Que membros, Senhor, sejam refeitos. Amém, Que o Deus. avivamento, Senhor, pela Tua palavra e presença genuína Amém. seja liberado em cima de ti. Amém. Eu abençoo os meus irmãos e coloco a minha cabeça debaixo dessa bênção, coloco a minha casa debaixo dessa bênção. Amém, Deus. Para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Amém. Ao Deus que vive e reina, e reinará para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir bem forte o Rei. Aleluia!